A paz esteja contigo. E se não houver paz, que ela venha neste instante, entre os ecos dessa voz. Há momentos em que o céu parece distante. O vento sopra impiedoso, o fogo arde, e a alma se pergunta: Deus, estás aí? Elias também perguntou. Sozinho, escondido numa caverna, ele ouviu o som do vento que destruía os montes. Mas o Senhor não estava no vento. Ouviu o estrondo do terremoto, e Deus não estava no terremoto. Sentiu o calor do fogo, e Deus ainda não estava no fogo. Mas então, veio o silêncio. Um som suave. Um sussurro. E naquele instante, Elias soube: o Senhor está aqui. Assim também é conosco. Buscamos Deus nos ruídos do mundo. Nas respostas imediatas, nas curas visíveis. Nas manifestações grandiosas. Mas o sussurro de Deus não se mistura com o barulho humano. Ele fala no intervalo entre um suspiro e outro. Quando a alma se aquieta o bastante para ouvir o que o coração não pode explicar. Há dias em que o vento é forte demais. Quando tudo o que acreditávamos se desmancha como poeira ao vento. A fé parece pequena. O medo cresce. E o silêncio de Deus parece uma ausência. Mas ele não está longe, se ele está no silêncio. Ele está na pausa entre o trovão e a calmaria. Naquele instante em que o tempo parece parar. E o coração, por um breve momento, se rende. Elias fugia de tudo. Do medo, da solidão, das ameaças. E no entanto, foi nessa fuga que ele encontrou o sussurro divino. Porque às vezes é preciso estar só. Para ouvir o que o barulho da multidão não deixa escutar. A tempestade não é o fim, se é o caminho. O vento que fere, o fogo que consome, o terremoto que abala. Tudo isso é preparação. Pois Deus não se revela no caos, mas após ele. O barulho abre espaço para o sagrado. E talvez seja isso que ele esteja tentando te dizer agora. Fica quieto. Aquieta tua alma. Eu ainda estou aqui. O sussurro de Deus não precisa ser alto. Ele é suave porque não precisa competir com nada. É a voz que não domina, mas transforma. É a presença que não se impõe. Talvez tua alma esteja em meio à tempestade. Talvez o vento dos problemas esteja te rasgando por dentro. O fogo da angústia te cercando. E os tremores da incerteza te fazendo perder o chão. Mas ouve. Por entre o barulho, há um som. Fraco, leve, mas constante. É o som do próprio Deus te chamando de volta para o refúgio. No caos, ele não te esqueceu. No silêncio, ele não te abandonou. Apenas te chamou para mais perto. A vida é cheia de ruídos. As dores gritam, as perdas falam alto. As lembranças ecoam como trovões. Mas Deus continua o mesmo. Um sussurro de amor que atravessa todas as tempestades. O problema é que queremos ouvi-lo com os ouvidos. Quando ele fala com a alma, queremos vê-lo agir com pressa. Mas ele prefere trabalhar no tempo da eternidade. O silêncio de Deus não é indiferença, é ensino. Ele fala no escuro porque é ali que a fé amadurece. Ele fala na dor porque é ali que a alma se desperta. E ele sussurra porque a sua voz não é para as multidões, mas para os que o buscam no secreto. Senhor, quando o vento da vida soprar forte demais, não me deixes esquecer que tu ainda estás presente. Quando o fogo da dor me cercar, lembra-me que és o refúgio que não se consome. Quando o chão tremer sob meus pés, sustenta-me com tua mão invisível. Ensina-me a ouvir tua voz mansa e delicada. Mesmo quando o mundo grita dentro de mim, que eu não te procure nas tempestades, mas no silêncio que vem depois delas. Acalma meu coração. Apaga o ruído dos meus medos.
E fala comigo com a suavidade da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 46:10 Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A tempestade nem sempre está lá fora. Às vezes, ela mora dentro de nós. O corpo parece calmo, mas a mente é um vendaval. O rosto sorri, mas o coração está em guerra. O som do mundo é ensurdecedor. E no meio desse barulho, a alma grita, sem silêncio. Há momentos em que o maior inimigo não é o vento, nem o fogo, nem o terremoto, mas o tumulto interno, o ruído da mente cansada. A voz que diz, você não vai conseguir. E é ali, nesse redemoinho invisível, que o inimigo tenta nos vencer. Ele não precisa de gritos, nem de trovões. Basta o sussurro do desânimo, o peso da culpa, a sombra da dúvida. É a tempestade interior que mais nos cansa. Porque dela não há para onde fugir. Elias se escondeu numa caverna, acreditando que estava seguro. Mas o caos o seguiu até lá. Nem as pedras o protegeram do medo que ecoava dentro dele. Porque a tempestade que mais destrói não é a que vem do céu, mas a que nasce na alma quando perdemos o sentido da fé. Há dias em que o silêncio de Deus parece um castigo. Oramos, e o céu não responde. Pedimos, e nada muda. O coração sangra, e o mundo continua igual. Mas é nesse aparente silêncio que Deus trabalha com mais força. Ele não responde de imediato. Porque está construindo dentro de nós a capacidade de ouvir. Aquietar-se diante de Deus é um ato de guerra. Num mundo que exige pressa. Esperar é resistência espiritual. E Deus sussurra apenas a quem se dispõe a parar. Aquietai-vos. Essa é uma ordem divina, não um convite. Porque enquanto o coração corre, não há espaço para escutar. Deus não fala na confusão. Ele fala na entrega. Quando o barulho cessa. Quando as defesas caem. Quando paramos de tentar entender. É aí que ele começa a falar. A voz de Deus é como um sussurro sobre as águas de um lago. Se o vento está forte, o som se perde. Mas se a superfície se acalma, o reflexo volta. E podemos ver o céu novamente. Quantas vezes o medo nos impediu de ouvir o que Deus dizia? Quantas vezes o barulho das nossas próprias preocupações abafou o som da esperança? O caos interior é uma prisão sem paredes. Mas Deus tem a chave. E essa chave se chama silêncio. O silêncio de Deus não é ausência. É o momento em que Ele observa se continuaremos buscando mesmo sem ouvir nada. É ali que a fé se prova. A fé não é crer quando tudo está claro. É crer quando só se ouve o eco do próprio suspiro. Talvez a tua tempestade hoje não tenha relâmpagos nem trovões. Talvez ela tenha apenas pensamentos que não param. Culpas antigas, dores que não cicatrizam. Mas Deus continua sussurrando, mesmo que você não perceba. O problema é que, às vezes, queremos ouvir Deus com o ouvido do desespero. Mas Ele fala para o coração da esperança. Ele não grita porque sabe que a alma que o busca vai aprender a reconhecê-lo pelo toque, não pelo volume. Quando a alma se acalma, o impossível se torna suportável. E quando o caos interior se rende, a paz não precisa vir de fora. Ela brota de dentro, como uma semente regada pela fé. Talvez a tempestade ainda não tenha acabado. Mas dentro dela, o Senhor está preparando teu espírito para o que vem depois.
Deus não te livra da tempestade. Ele te ensina a caminhar dentro dela sem naufragar. Senhor, aquieta os ventos que sopram dentro de mim. Silencia os pensamentos que me afastam da tua presença. Quando o medo gritar, fala mais alto, ainda que em sussurros. Quando o caos me cercar, faz tua voz ecoar dentro da minha alma. Ensina-me a esperar em ti, mesmo quando não ouço nada. Que o silêncio não me leve à dúvida, mas à confiança. Que a falta de respostas me ensine a descansar. Senhor, transforma o barulho do meu coração em louvor. Que o som da minha respiração seja oração. Que minha mente se curve à tua paz. E que o teu sussurro, suave e eterno, me encontre mesmo no meio da tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 107:29 faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. O vento. Sempre ele. Invisível, mas real. Suave quando quer consolar, impiedoso quando vem provar. Há ventos que sopram para refrescar, mas há outros que Deus envia para revelar o que está escondido dentro de nós. O vento tem voz. Uma voz antiga, que já soprou sobre os vales da criação. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o som que se ouvia era como o sussurro de um vento eterno. Desde então, cada brisa carrega um eco da presença divina, lembrando-nos de que mesmo o que não se vê pode transformar tudo. Mas o vento que Elias enfrentou era diferente. Não era o sopro da criação, mas o da prova. Era o vento que desfaz as certezas, que despedaça os montes, que põe à prova a estrutura da fé. Era forte o bastante para quebrar pedras. E ainda assim, Deus não estava nele. Quantas vezes o vento também passou pela tua vida, levando embora pessoas, sonhos, planos, e te deixando ali, parado, sem entender. O vento arranca o que não tem raiz. E o que permanece depois dele é o que realmente era sólido. Quando Deus permite o vento, Ele está limpando o terreno da alma. O vento é o mensageiro que vem antes da calmaria. Ele sopra para remover o que não serve mais, para derrubar os castelos erguidos no orgulho, para arrancar folhas mortas da fé que secou no tempo. O vento vem antes da voz. E o que muitos chamam de destruição, Deus chama de preparação. Há ventos que machucam, mas há ventos que curam. Porque cada rajada de dor nos aproxima um pouco mais daquilo que é eterno. Deus não estava no vento que fendeu as pedras, mas estava depois dele, quando o coração de Elias já havia se rendido. Talvez esse seja o sentido das tuas ventanias. Talvez Deus não esteja na força do que te abalou, mas no silêncio que virá depois. O vento só existe para que aprendas o valor da calma. O vento também simboliza o Espírito Santo. Às vezes ele sopra suave, como um consolo sobre a alma cansada. Mas em outras, sopra forte, derrubando muros e trazendo à tona tudo o que precisa ser visto. Deus usa o vento para limpar os cantos escuros da alma. E por mais assustador que seja o som, é sempre o início de algo novo. Elias estava no alto do monte,
Mas o vento o fez curvar-se. Às vezes, Deus permite o vento justamente para que aprendamos a dobrar os joelhos. Porque há orações que só nascem depois que o vento passa. Não temas o som do vento. Ele anuncia que algo está mudando. O vento que te abalou hoje pode ser o mesmo que levará tuas orações até o trono de Deus. O mesmo vento que fere é o que também espalha as sementes. E o que hoje parece destruição pode ser apenas a preparação de um novo começo. Quantas vezes pedimos para Deus acalmar o vento? Quando, na verdade, deveríamos pedir para Ele nos fortalecer dentro dele? O vento só destrói o que está solto. Mas o que está firmado em Deus, o vento não leva. O sopro que Elias ouviu não era comum. Era o prelúdio da voz que viria depois. Um sussurro leve, quase imperceptível, mas cheio de poder. Porque o poder de Deus não está na força. Está na suavidade com que Ele restaura tudo. Talvez tua vida hoje esteja como aquele monte. Abalado, ferido, sacudido por ventos que não cessam. Mas há algo que o vento nunca poderá tocar. A promessa que Deus colocou dentro de ti. O vento pode levar tudo, menos aquilo que foi plantado pela eternidade. Deus permite o vento não para te destruir, mas para revelar que Ele é tua base quando tudo mais é levado embora. E quando tudo o que é externo cai, fica o essencial: a fé, o amor, a presença. Senhor dos ventos, Tu que sopraste sobre o caos e dele criaste a vida, sopra também sobre o meu coração. Leva embora o que é morto, o que é pesado, o que não te pertence. Mas deixa firme o que vem de ti. Quando o vento soprar forte, não me deixes temer. Que eu me lembre de que és o mesmo Deus. Zacarias 13:9 Se farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: Vê é meu povo, e ela dirá: O Senhor é o meu Deus. O fogo. A chama que consome, a luz que revela, o calor que transforma. Em toda a Escritura, o fogo sempre foi símbolo da presença divina. Mas o mesmo fogo que ilumina também queima. E às vezes, Deus se manifesta justamente nas chamas que ardem dentro de nós. Não para nos destruir, mas para nos refinar. Elias viu o fogo passar diante do monte. Brilhava, forte, intenso, cheio de poder. Mas o Senhor não estava no fogo. Ainda assim, o fogo era necessário. Porque antes do sussurro, vem a purificação. Antes da voz suave, vem a prova ardente. O fogo de Deus não destrói o justo, se ele depura. O ouro não reclama do fogo, porque sabe que é ali que sua pureza é revelada. Assim também é a alma que pertence ao Senhor. Ela não teme a fornalha, porque compreende que o calor do sofrimento é o toque divino lapidando a eternidade dentro de nós. Deus permite que passemos por incêndios interiores. Momentos em que tudo parece arder. Em que nada faz sentido. Em que as perdas queimam como brasas vivas. Mas é nesse calor que Ele molda o caráter. Apaga o orgulho e reacende a fé. Há dores que não vêm do inimigo, vêm de Deus. Não como castigo, mas como tratamento. O fogo do Espírito queima para curar. Ele consome o ego. Desfaz os ídolos escondidos. E transforma cinzas em altar. O fogo é a prova de que algo está sendo restaurado. Quando tudo à nossa volta parece em chamas, Deus está dizendo: Não temas. Eu estou purificando o que é meu. O fogo também é silêncio. Quando ele arde, o barulho do mundo desaparece. Tudo o que resta é o som crepitante do que está sendo transformado. E é nesse instante que Deus fala:
Não no grito, mas na chama que permanece. A dor tem um som. E às vezes, esse som é a linguagem que o céu entende melhor. A fornalha nunca é o fim, se é o começo de algo puro. Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram dentro dela. Mas ao lado deles havia um quarto homem. E quando saíram, nada estava queimado, exceto as cordas que os prendiam. Assim é o fogo divino. Ele não destrói o servo, mas queima as amarras. Ele não mata a fé, se ele a refina. Talvez o fogo esteja te cercando agora. Talvez teus dias sejam cinzas e teu coração, carvão. Mas lembra-te. Deus está no meio das chamas. E se ele ainda não apagou o fogo, é porque há algo sendo purificado ali. O fogo revela o que o conforto esconde. É na dor que descobrimos o quanto realmente confiamos em Deus. Fora da fornalha, a fé é teoria. Dentro dela, é verdade. O ouro puro só se forma quando o calor é extremo. A impureza derrete, e o que sobra é brilho. Assim também é com a alma. Quanto mais Deus aquece, mais o que é dele reluz. E o interessante é que Elias, mesmo vendo o fogo, não ouviu Deus ali. Porque Deus não fala apenas com o poder. Ele fala com a intimidade. O fogo prepara, mas o sussurro revela. Deus não quer apenas que sintas o calor. Quer que reconheças a voz. A presença de Deus não está nas chamas que assustam, mas na paz que vem depois que elas se apagam. Quando tudo o que restava virou pó, Ele aparece e diz: agora sim, posso te usar. O fogo da vida não é o fim da jornada espiritual. É o batismo da alma. Depois dele, nada mais é igual. Senhor, se preciso for passar pelo fogo, permite que eu saia dele purificado, e não destruído. Que as chamas que me cercam hoje não sejam o fim, mas o início de um novo brilho. Purifica-me como a prata. Refina-me como o ouro. Até que tudo o que reste em mim seja a tua imagem. Que cada dor seja um altar. E cada lágrima, uma oferta de fé. Quando o calor da prova me fizer tremer, senta-te comigo dentro da fornalha. E faz com que o teu amor seja a brisa entre as chamas. Que eu veja a tua mão mesmo nas brasas. E te ouça no silêncio do fogo que consome o que é velho em mim. Amém. Salmo 107:29. Se ele acalma a tormenta, e as ondas se aquietam. A tempestade passou. As nuvens se dissolvem lentamente, como feridas que começam a cicatrizar. O vento ainda sopra, mas já não fere, apenas sussurra. O coração, cansado de lutar, começa a reconhecer o som do silêncio. E nesse silêncio, há uma presença. Uma voz suave, discreta, que não grita, não exige. Apenas é. O caos foi necessário. As águas violentas revelaram o que estava oculto. Os relâmpagos iluminaram o que a alma escondia. Mas agora é o tempo da calmaria. Não a calmaria do mundo, que é a ausência de movimento, mas a calmaria divina, que é a presença de paz no meio das ruínas. É o sossego de quem ainda sangra, mas confia. De quem ainda sente dor, mas crê que Deus está ali, entre os estilhaços. A voz de Deus não vem no grito do trovão, mas no sussurro que se ouve depois do medo.
Elias compreendeu isso. Depois do vento, do terremoto e do fogo, veio o som suave de um murmúrio. E ali, naquele instante, o profeta percebeu: Deus nunca esteve ausente. Ele apenas esperava que o coração se calasse. O som da calmaria não é ausência de ruído. É a presença de sentido. É quando as perguntas continuam, mas já não precisam de resposta. É quando o coração entende que Deus não explica, se Ele consola. Quantas vezes buscamos ouvir o céu e esquecemos que o céu fala baixinho? Deus não compete com o barulho do mundo. Ele espera o momento em que o ruído da alma se exaure. E quando o último suspiro do medo se cala, o primeiro som da graça se faz ouvir. É nesse instante, entre o fim da tempestade e o nascer da brisa, que a fé renasce. Não como grito, mas como suspiro. Um sussurro que diz: Filho, estou aqui. Nunca deixei de estar. Deus fala na calmaria. Mas não porque quer silêncio externo. Ele quer silêncio interior. Há vozes demais dentro de nós. A voz da culpa. A voz da dúvida. A voz da ansiedade. A voz do passado que grita o que fomos. Mas a voz de Deus é diferente. Ela não acusa, não pressiona, não exige. Ela cura. É um toque sem som. Uma presença sem forma. Quando Deus fala, o coração se dobra. E a alma reconhece: é Ele. A calmaria é o templo onde o Espírito ministra. E não há música mais bela do que o som do coração em paz com Deus. O som da calmaria é, na verdade, o som da fé amadurecida. É o ponto em que deixamos de pedir sinais e passamos apenas a confiar. Não é desistência, se é entrega. Elias aprendeu que a força não está no poder, mas na quietude que confia mesmo sem entender. A calmaria não significa que tudo deu certo. Significa que, mesmo que tudo desabe, você sabe que Deus ainda reina. É a paz que não depende de circunstâncias. É a certeza de que o mar ainda obedece à voz do Mestre. Há momentos em que a alma se cansa de orar, porque sente que o céu ficou mudo. Mas, na verdade, o céu está falando. Só que em um idioma que o barulho humano não compreende. Deus fala o idioma do silêncio. E é preciso aprender a escutar com o espírito, não com os ouvidos. A fé verdadeira é o ouvido da alma. Ela escuta o que o mundo não ouve. Entende o que o caos não explica. E quando todos dizem o acabou, ela responde: Deus ainda está aqui. Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz no meio do silêncio. Quando as ondas cessarem e o vento se calar, que eu não me perca na solidão da calmaria, mas te encontre no sussurro que resta. Fala comigo, não com trovões, mas com a brisa que consola. Que o teu espírito seja o som suave, que apaga os ecos do medo dentro de mim. Acalma o mar do meu coração. Faz cessar os ventos da dúvida. Dá-me descanso na tua presença. E paz mesmo quando o futuro ainda for incerto. Senhor, que o teu sussurro seja mais forte que qualquer ruído. Amém. Reis 19h12, se depois do fogo veio um murmúrio tranquilo e suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, e saiu para fora da caverna. A tempestade cessou. O vento se calou. E o que resta agora é um sussurro. Não é o som do medo, nem o eco da dor. É a voz de Deus. A mesma que moldou o universo.
agora sussurrando dentro do coração humano. Elias cobre o rosto, não por vergonha, mas por reverência. Ele percebe que o Deus que parecia distante sempre esteve ali, dentro do silêncio. O profeta esperava a manifestação grandiosa, mas descobriu que a verdadeira presença não precisa de trovões, precisa de entrega. Assim também é contigo. Deus talvez não tenha falado no barulho da tua aflição, nem na urgência das tuas lágrimas. Mas Ele estava lá, esperando o momento certo para se revelar em paz. O sussurro de Deus é o som da alma sendo curada. É quando o coração cansado volta a bater no ritmo da esperança. É quando a fé, mesmo ferida, descansa outra vez nos braços do Criador. As tempestades não foram em vão. Cada lágrima, cada noite, cada silêncio foram degraus que te trouxeram até esse encontro. Deus não precisava que você gritasse mais alto. Ele só esperava que você se aquietasse o bastante para escutá-lo. Há um momento em que toda guerra interior precisa cessar. Quando o medo cala, a fé fala. E no instante em que o coração reconhece que não há mais força própria, é aí que o poder de Deus se manifesta. O sussurro de Deus não vem para explicar, vem para restaurar. Não traz respostas, traz presença. E a presença dele é suficiente. Que, ao sair da tua caverna, tu também cubras o rosto. Não por medo, mas por adoração. Porque Deus falou. E quando Ele fala, até o silêncio tem som. Senhor, Tu estiveste comigo em cada trovão e em cada lágrima. Mesmo quando eu não te ouvia, Tua voz ecoava dentro da minha alma cansada. Hoje eu te agradeço pelas tempestades, porque foi nelas que aprendi a ouvir Teu sussurro. Purifica-me, Senhor. Cura as feridas que o vento deixou e transforma meu medo em fé. Que minha vida seja o altar onde Tua voz habita. Que meu coração permaneça quieto o bastante para ouvir-te mesmo nos dias em que tudo for escuridão. Fala comigo, Pai, e faz do teu silêncio o som da minha paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quando a tempestade se cala, o coração volta a ouvir. E no sussurro de Deus, descobrimos que nunca estivemos sozinhos. Porque o silêncio sempre falou.